informação a respeito do que fazer e o Estado negou-lhes essa informação, realmente, como o colega disse, o Estado não disse que eles poderiam cometer tal ato, mas o Estado também não lhes deu nenhum tipo de orientação de como agir naquela situação em que eles se encontravam. E como todos nós sabemos, até hoje, a falta de informação é o que mais mata nesse país. E mata muito. Os números estatísticos comprovam isso. E a gente tem aí constantes exemplos de falta de informação matando pessoas. A informação que poderia ter poupado a vida desse cidadão, ela deveria ter vindo do Estado. O Estado deveria ter orientado esses senhores como proceder diante de uma situação. Ele realmente não disse que eles poderiam cometer tal ato, mas eles não deram para eles uma orientação de como proceder nesse tipo de situação. Como a colega da acusação disse, que eles serviram da carne humana para alimentação, mas eles não se serviram dessa carne humana como se estivesse diante de um banquete onde eles poderiam escolher o que comer. Era a única fonte que eles encontraram ali naquela situação. Quanto à consciência, quando ela diz que amigo fica junto até o final, realmente fica, mas em condições normais, o que não era o caso desses senhores. Diante dessa situação, consciência de que amigo permanece junto era a última coisa que eles tinham para recorrer, devido às condições do estresse absoluto, onde se encadeou esse problema tão grave, brutal. O que eu peço não é a absolvição dos senhores, mas, como a colega disse, a diminuição dessa pena. Depoimento ao público que está até agora aqui, contribuindo para a justiça, aos senhores jurados, uma missão desse caso tão importante, tão envergadura social. Cumprimento a promotoria, que fez testes brilhantes, buscando ajuda nos renomados doutrinadores, mas com certeza a tese da acusação não merece prosperar. Vou começar aqui falando sobre uma pessoa que nos ensinou muito no ano de 1753, de Beccaria, César Beccaria, do delito e das penas. O que ele disse? Ele disse uma coisa muito importante numa parte da sua obra, sua grande obra, que ele fala sobre a questão do seguinte, que a pena para o apenado deve ser a menor possível e para a sociedade a certeza do cumprimento da pena, a certeza de que existirá uma pena caso haja algum tipo de delito. Se alguém faz algum delito, a sociedade tem que saber que vai existir a pena. E para o apenado, a menor pena possível, o menor sofrimento possível. E para isso, vamos ver aqui. Eu gostaria de ler só um pedacinho dessa Beccaria. Os castigos têm por finalidade única obstar o culpado de tornar-se futuramente prejudicial à sociedade e afastar os seus concidadãos do caminho do crime. Entre as penalidades e no modo de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é necessário, portanto, escolher os meios que devem provocar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, e igualmente menos cruel no corpo do culpado. Gostaria de deixar aqui para o senhor verificar essa parte muito importante senhores jurados. Senhores, há punição maior do que a ideia deles terem dilacerado o seu colega, aquela pessoa que estava ali junto com eles. Eles já estão condenados por essa situação. Não há mais que ser condenado pela justiça do Estado. Responde, senhores jurados, que estão com uma responsabilidade tão grande de decidir o caso deles. Responde para os senhores mesmos. Há condenação maior do que esse encarceramento emocional, essa culpa que eles provavelmente, se não forem condenados à morte, levarão eternamente consigo. Esta lei
esta lei fria, ela não se aplica a este caso. Aquele que intencionalmente matar alguém será punido com a morte. Que intenção tinha as pessoas que estavam submetidas à extrema necessidade psicofísica? Que voluntariedade? O que há de voluntário nisso? Eles estavam submetidos a transtornos, a grave transtorno psicótico. Vamos ver aqui o que significa, qual é a definição de transtorno psicótico. É um quadro psicopatológico clássico, reconhecido pela psiquiatria, pela psicologia clínica e pela psicanálise como um estado psíquico no qual se verifica certa perda de contato com a realidade. Percebe-se aí o absurdo, né? A dificuldade que esses réus se encontram. É muito importante que vocês todos verifiquem isso. Nos períodos de crise mais intensa, pode ocorrer alucinações, delírios, desorganização psíquica que inclua pensamento desorganizado, paranoia, por uma falta de crítica ou vontade, que se traduz numa incapacidade de reconhecer o caráter estranho ou bizarro do comportamento. Dessa forma, surgem também, nos momentos de crise, dificuldades de interação social em cumprir normalmente as atividades da vida diária, ou seja, eles estavam impossibilitados de decidir. Por mais que saibam, esses réus, por mais que saibam que não são culpados, isso será um tormento para o resto de suas vidas. Essa punição jamais, essa punição da certeza do que eles fizeram, não tem mais lógica, senhor. Com certeza, eu acredito no bom senso do senhor do jurado. Isso não tem cabimento, não tem lógica de eles serem condenados. E é importante saber que houve a sociedade toda já está por dentro desse caso, então já está estampado nos jornais de maior circulação. Vocês podem verificar, inclusive, já existe na internet, no site www.g1.com.br, o site da Globo já colocou à disposição do público uma pesquisa de opinião que foram entrevistadas 5.000 pessoas, das quais 90% são contrários à condenação desses réus. A sociedade já está por dentro. E os senhores, com certeza, representam essa sociedade. Vocês são parte dessa sociedade. Com certeza, usarão o bom senso e seguirão o caminho que a própria sociedade está pedindo, que é a absolução desses réus. E outra, muito importante, senhores, ao condenar esse réu à morte, me refiro especificamente ao Daniel. Vocês viram, ele tem uma filha que depende dele para tudo, e ele não tem ninguém mais para olhar essa filha. Então, se ele é tirado a vida, será tirado a vida também de alguém que, com certeza, todo mundo sabe que não tem nada com isso e a filha dele. Isso é muito importante. Percebe-se aí que a coisa é ajuda meu cliente, por favor. Percebe? Meu cliente. Tem a sua dissolução dos réus. Pedindo a absolução. Eles já foram condenados a uma situação terrível. E termino minha fala pedindo a absolução dos réus. Obrigado. Silêncio, por favor. A partir das teses aqui apresentadas, os jurados terão 5 minutos para formular suas decisões finais.